Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aqui para a nossa terceira aula, né? E assim, dando continuidade à nossa primeira unidade, que a gente está quase finalizando ela. Na próxima aula a gente finaliza essa primeira unidade. Mas dando continuidade aqui, eu dividi também a aula hoje, essa terceira aula, em dois momentos, tá? O primeiro, a gente vai falar aqui no primeiro momento, rios e lagos da Ásia e da Europa. E aí a gente vai falar aqui no segundo momento, né? Os principais rios da Oceania, destacando aí também. Tá legal? Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre com relação ao relevo, né, de novo, da Europa, Ásia e da Oceania. A gente deu importância, né, para as regiões mais elevadas dessas, principalmente da região da Europa e da Ásia. E agora a gente vai dar ênfase à parte hidrográfica da Europa e a Oceania, beleza? Vem comigo que eu destaquei algumas coisas para vocês aqui. Pessoal, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar da página 13 até a página 19 do livro de vocês. E vamos falar de rios e lagos da Ásia e da Europa. Eu destaquei aqui para vocês, no primeiro tópico, a importância do surgimento dessas cidades, né, europeias e asiáticas às margens dos rios. A gente sabe que uma das características básicas para as cidades do mundo é sempre, né, estar próximo de um rio, próximo do mar ou até mesmo próximo do oceano. Então isso são características históricas. E as cidades europeias e asiáticas, que são consideradas as cidades mais antigas do mundo, elas têm essa característica básica. E aí, muitas cidades que surgiram depois, né, dessas cidades europeias e asiáticas copiaram esse modelo também, né? E aqui eu estou pontuando para vocês. Então, a importância dessas cidades hoje para o mundo é gigantesca, porque tanto a Europa quanto a Ásia, elas têm rios importantíssimos. Vem comigo que eu destaquei alguns para vocês aqui. Com relação à Europa, eu destaquei aqui aproximadamente 4, 5 rios bem importantes aqui para a gente trabalhar na aula de hoje. O rio Tâmisa é um dos rios mais importantes do mundo. O rio Tâmisa fica em Londres, né, na Inglaterra. Ele tem uma história, esse rio ele é importante porque ele foi muito utilizado durante o processo da Revolução Industrial. Esse rio ele foi considerado um rio morto até anos atrás, né, ele foi chamado Rio do Fedor. Quando a cidade de Londres recebe o processo da grande produção industrial, que foi a Revolução Industrial, o rio ele foi muito utilizado. Né? Indústria que ali surgiam às margens do rio Tâmisa jogavam seus poluentes dentro do rio. A cidade de Londres, né, que cresceu muito nos últimos anos, e naquele período ela deu um chamado boom populacional, a população quase que dobrou de Londres. Então a população de Londres cresceu muito. Né? Hoje é uma cidade que tem mais de 6 milhões de habitantes. E aí cresceu muito, eu posso dizer assim, o esgoto da cidade caía dentro do rio. O rio foi considerado morto até ali, período da década de 90. E a partir dali começa um processo de recuperação que demorou alguns anos. O rio Tâmisa, para nossa alegria, hoje ele tem vida, voltou à vida. Lá atrás, nas Olimpíadas de Londres, né, se não me engano em 2006, eu acho que foi isso, o rio ele foi utilizado inclusive para modalidades esportivas. Então a cidade de Londres conseguiu resgatar um dos rios mais importantes da Europa, o rio Tâmisa, hoje navegável, um rio muito importante. É um dos cartões postais da cidade de Londres, que foi chamado Rio do Fedor. Hoje o rio voltou à vida. Outro rio importante na Europa é o rio Sena. Esse rio, ele banha a capital Paris da França. É um rio importantíssimo para o turismo, onde as pessoas utilizam, né, barcaças, são chamadas ferryboats, né? E ali navegam nesse rio, fazendo turismo, conhecendo a cidade, belíssima cidade de Paris. É um rio com grande importância econômica para a França, principalmente para a cidade de Paris. Outro rio importantíssimo na Europa é o rio Elba, que fica em Hamburgo, na Alemanha. É um rio importantíssimo porque aí na cidade de Hamburgo existem grandes multinacionais alemães,
né? A Volkswagen, por exemplo. Então, é um rio que tem portos importantíssimos para a produção alemã, onde peça de carros, montadora de carro como a Volkswagen, né, sai dali em direção ao mercado europeu, né? Ou seja, é um rio com grande importância econômica. Outro rio importantíssimo que também pega outra cidade alemã, né, que é a cidade de Colônia, na Alemanha, uma cidade com uma grande produção industrial, é o rio Reno, né? Também um rio com grande importância comercial, né? A cidade de Colônia, para quem não conhece, na Alemanha, é uma das cidades mais desenvolvidas industrialmente da Alemanha, né? Com empresas ali próximas dela, como a Faber-Castell, né? A Adidas nessa cidade é uma cidade que tem uma grande produção, a BMW alemã. Então, assim, é um rio com grande importância. Saindo um pouco desse contexto europeu, de rios importantes, eu já citei aqui o Tâmisa, né, em Londres, na Inglaterra. Eu já citei o rio Sena, em Paris, na França. Eu citei o rio Elba, em Hamburgo, na Alemanha. O rio Reno, em Colônia, da Alemanha. Quebrando um pouquinho aí, a gente vai para a região asiática. E eu quero destacar aqui um rio muito importante, que banha a capital do Iraque, Bagdá, que é o rio Tigres. Esse rio, né, já foi e é considerado por muitos um possível rio de conflitos. O rio Tigres com o rio Eufrates, nessa região aí do Oriente Médio, está sendo um problema, porque é um rio que banha a capital do Iraque, Bagdá, porém é um rio que não nasce na cidade de Bagdá. É um rio que tem ali suas nascentes saindo dessa região ali próximo da Turquia. E aí, há um período atrás, tentaram desviar o leito desse rio. Já gerou conflito na região, né? Então, mas banha a capital do Iraque, a capital Bagdá, que é uma das capitais mais importantes ali da região do Oriente Médio. Ok? Outros rios importantes dentro da Ásia. Nós temos o rio Ganges, que que banha Calcutá, uma das maiores cidades da Índia. O rio Ganges é um dos rios mais conhecido, mais famoso, inclusive já foi até utilizado em filmes. Por exemplo, Quem Quer Ser um Milionário, foi usado o rio para fazer gravações, né, do filme. É um rio muito conhecido, é conhecido como rio sagrado para os indianos, né? É um dos rios mais poluídos do mundo, infelizmente, porque passa por Calcutá, uma das maiores cidades indianas, sendo que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, então é um rio muito famoso, conhecidíssimo, porém vive um dos piores momentos da história. A Índia também passa por esse grande desenvolvimento econômico e industrial, e o rio é utilizado aí para escoar a produção indiana, tanto para as outras cidades indianas, como para a Ásia, inclusive para a Europa, Brasil e o mundo. Beleza? Agora, um dos rios mais importantes da aula de hoje, que a gente vai citar diante de todos, é o rio Yangtze. O rio Yangtze fica na China e ele banha a cidade de Nanquim, uma das cidades chinesas. O rio Yangtze, para você ter uma ideia, ele é muito conhecido, é o maior rio da China, desculpa. É um rio assim que tem um grande potencial. Nessa região, por exemplo, do Yangtze, nós temos aí, na verdade, o Parque Nacional das Três Gargantas, a hidrelétrica das Três Gargantas, a maior hidrelétrica do planeta, e o Parque Nacional, que seja um parque ali que você entra para fazer turismo, né? Para você ter uma ideia, o rio Yangtze, que é esse rio muito conhecido na China, ele banha a cidade de Wuhan, onde foi o início da pandemia do coronavírus. A cidade de Wuhan, eu já citei aqui para vocês na aula anterior, né? É uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, é uma grande cidade chinesa que tem assim multinacionais do planeta todo. Então é um rio de grande importância, porque banha grandes cidades chinesas como Wuhan, Nanquim, ele banha ali essa região toda de Shenzhen ali, né, onde está grande produção industrial chinesa, né, e tem o Parque Nacional das Três Gargantas e a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo na atualidade, beleza? Então, isso aqui é um pouquinho
sobre a questão hidrográfica envolvendo os rios da Europa e da Ásia. Beleza, amigos? Dando continuidade aqui, eu destaco alguns lagos europeus, né, muito conhecidos e asiáticos. Dentre essas regiões de lago, eu quero destacar, por exemplo, as regiões da Suíça e da Finlândia, né, que são regiões ali um pouquinho mais ao norte, né, da Europa. A Finlândia bem ao norte da Europa e a Suíça ali já mais na região central, saindo um pouquinho em direção à região norte da Europa. Então os lagos são formações lacustres, né? Então os lagos hoje eles podem ser formados ali pela concentração de água, que pode ser, né, devido a uma fissura no solo, os lençóis ali, né, os mananciais, ou até formação glacial, derretimento do gelo para a formação desses lagos. Então, uma das características dos lagos europeus justamente é esse. A maioria deles é de formação do derretimento de gelo, ou seja, ali glacial, né? É a grande maioria. E, dentre esses lagos mais famosos, professor, da Europa e da Ásia, existe o Baikal. O lago Baikal ele é considerado o maior lago dessas regiões aí. Fica ali na região da Rússia, da Sibéria. É considerado sim hoje o lago, um dos maiores do mundo, um dos mais conhecidos do planeta. Lago Baikal fica ali na região da Sibéria, uma das regiões mais frias do mundo, na Rússia. Aí eu destaco aqui também, nessa região da Suíça e da Finlândia, eu já citei lago por formação de gelo, derretimento glacial. Eu cito aqui lagos na Irlanda e na Sibéria, inclusive o Baikal, que eu acabei de citar, né? Formação, derretimento de gelo. Então é isso mais ou menos que forma aí os lagos dessa região europeia, claro, e asiática. Beleza, meus amigos? Agora a gente vai entrar um pouquinho na Oceania, que a gente ainda não falou na aula de hoje. Meus amigos, com relação à Oceania, o que eu posso te falar? O seguinte, o território oceânico, como eu já te falei, é um território mais jovem, certo? Formações vulcânicas. Eu citei isso aqui em uma das nossas aulas. Por ele ter essa formação vulcânica mais jovem, né? Claro, existe uma grande região da Oceania que é planície. Porém, é uma região de bastante planaltos, tá? Montanhosos, inclusive formações vulcânicas. A Oceania ela é conhecida por ter grandes vulcões. Eu já citei aqui, inclusive, na aula passada, nossa primeira aula, alguns vulcões aqui, inclusive na Nova Zelândia. Beleza? O White Island, por exemplo, que está em erupção recentemente, né? Entrou em erupção aí no início do ano. Então ele fica na Nova Zelândia, é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Enfim, só que uma coisa, o território da Oceania, ele é desigual. Por que, professor, ele é desigual? 98,8% do território da Oceania, ele fica dentro de 3 países. 3 países compõem essa massa terrestre. Quais são os 3 países que compõem essa massa? A Austrália, que tem a maior porção de terra dentro da Oceania, né? Em seguida, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, se cair na tua prova amanhã, quais os 3 países da Oceania que mais concentram a massa territorial, né, a massa terrestre do continente? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Claro, existe aí os outros 1,2% desse território, como eu pontuo ali, ó, que são ilhas, que eu já te falei, da Melanésia, Micronésia, a região ali da Polinésia. Então, né, nós temos o Tahiti, Polinésia Francesa, Ilhas Marshall, né? Então, são regiões de ilhas, o restante, o 1,2%. Foi, inclusive, uma das atividades que eu te pedi com relação aos locais que o coronavírus não chegou, né? São nessas ilhas, que estão mais distantes, né? Kiribati, são ilhas assim mais afastadas da Austrália, Nova Zelândia e de Papua Nova Guiné, né? Que são as maiores massas terrestres dessa região. Pessoal, eu faço aqui um pequeno resumo para vocês com relação a essa questão do relevo da Oceania. Eu já citei que é um relevo vulcânico mais jovem, né? Porém, eu destaquei aqui para vocês, né,
3 montes dentro da Oceania, como eu citei anteriormente da Europa, ali eu falei do Monte Branco, né? Citei ali dos Pirineus, né? Enfim, agora eu vou citar os maiores montes da Oceania. Por incrível que pareça, como eu te falei, é uma região jovem, mas tem algumas montanhas bem elevadas. Eu citei aqui o Monte Kyushu, que fica na Austrália, né? Olha só, ele tem 2.200 metros de altitude. O Monte Wilmot, né, que fica em Papua Nova Guiné, tem 4.509 metros de altitude. É o maior dentro dessa região. O outro é o Monte Cook, né, que fica na Nova Zelândia e ali com 3.754 metros de altitude. Então, o Monte Kyushu, que fica na Austrália, o Monte Wilmot, que fica em Papua Nova Guiné. Então, a maior montanha da Oceania tem em Papua Nova Guiné. Olha só, o Monte Wilmot tem, né, aqui 4.509 metros de altitude. E em seguida, né, o Monte Cook na Nova Zelândia, ali com 3.754 metros de altitude. Beleza? Então, essas são as regiões mais elevadas dentro do continente. Com relação a planícies, eu destaco aqui para vocês, né? A gente já comentou ainda há pouco a planície europeia ali, né, as mais importantes. Agora a gente vai para a planície da Oceania, as mais importantes. São essas aqui, ó. Ao sul, a ilha de Nova Guiné, né? Então, ao sul da ilha de Nova Guiné é a parte mais importante da planície dessa região. Aí aqui, na Nova Zelândia, tem ao norte. Em cima da Nova Zelândia é a porção que tem a maior área, né, plana, de planície. E na Austrália, professor, a porção centro-leste e sul, né, é a região que tem ali, onde estão os desertos, inclusive, australianos, né? A porção mais central da Austrália, a porção mais quente ali do território australiano, que é um país tropical. Eu já comentei isso. Falou, professor, onde está a região mais quente, mais plana da Austrália? É a parte central, né? Eu cito ali, ó, a parte do centro, para a tua direita, no teu livro aí, ali descendo um pouquinho mais para o sul, né? Norte e sul, descendo ali, então é a região mais plana. E os rios, professor, da Oceania? O senhor já falou aqui dos rios da Europa, né? O rio Sena, o Tamisa, Yangtze, né? O Ganges, professor. E a Oceania? Pessoal, a Oceania ela tem 2 grandes rios importantes. E tem um terceiro rio secundário. Claro que a Nova Zelândia também tem rios, mas são rios assim que eu posso dizer de menor expressividade, né? Mas a Austrália hoje ela tem 2 grandes rios muito importantes, né? São rios intermitentes e alguns rios intermitentes e assim outros rios temporários. Mas, que eu vou já citar aqui, os 2 rios mais importantes dessa região da Oceania, na verdade, eles ficam na Austrália. É o rio Murray e o rio Darling. Eu vou citar aqui para vocês. Está aqui, ó, o rio Murray e o rio Darling. E um terceiro rio, que é um rio temporário, o rio Cook. Mas por que ele é temporário, professor? Ele só enche no período invernoso dentro da Austrália, quando chove muito, inverno em país tropical, vocês sabem que é com chuva, né? Então, quando chove muito nessa região aí do Cook, né, o rio ele enche. Por isso que ele tem um período, por isso que ele é um rio temporário, né? Então, assim, se cair na prova de vocês, quais os rios mais importantes da Oceania? Não fiquem com medo, não. Estão na Austrália. O Murray, o Darling e o Cook, sendo que o Darling e o Murray, eles ficam ali cheios que não secam. São rios que ficam, né, constantemente cheios. E o Cook, ele é um rio temporário. Ele tem períodos do ano que ele enche e ele seca. Tá bacana? Para finalizar a aula de hoje, eu vou citar as barreiras de corais da Austrália, que eu já citei em uma aula anterior. Professor, o que são as barreiras de corais da Austrália? Pessoal, as barreiras de coral da Austrália é assim, né? É uma formação, né, debaixo do mar da Austrália. São aproximadamente 2.000 quilômetros de barreiras, né? E assim, são espécies vivas, né, que ficam ali embaixo, né, lacustres, né, que a gente vai citar aqui. Então, assim, os corais australianos são considerados hoje uma das belezas naturais do mundo, né? Inclusive, quando o cientista Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, hoje é ministro da Ciência e Tecnologia do atual presidente aí do governo brasileiro, ele foi para o espaço, ele
Ele socializou isso dizendo que ele tinha visto a barreira de corais da Austrália do espaço e ela consegue ser avistada de lá, né? Segundo ele, fizeram fotos e tal. E aí ele né, descreveu um pouco dessa beleza natural. Então, assim, de todas as barreiras de corais que existem no mundo, a barreira de coral da Austrália é a maior do planeta. Ela tem 2.000 quilômetros de extensão. Fica ali na porção mais ao leste da Austrália, mais ali em cima um pouquinho, né? Ou seja, é uma grande beleza. E assim, a importância dela, tanto para a natureza, é paciência, né? Que os corais são utilizados hoje para grande parte para trabalhar a questão da medicina, né? São medicamentos. E outra coisa que chama atenção dentro da Oceania é a formação de fiordes, né? O que são fiordes, professor? São formações geológicas que se formaram um tempo, que eu digo assim, mais presente, né? Há alguns milhões de anos atrás. Os fiordes, na verdade, eles eram ocupados por gelo, né? São crateras, né? Ali com o abismo e eram cobertos por gelo. E aí, com o passar do tempo, a Terra aquecendo, esse gelo derreteu, formando aí esses belíssimos, igual como se fosse lagos gigantescos, ali, aquelas formações com corredores ali, paredes, né? São formações geológicas. Então, o fiordes foi formado praticamente lá atrás, no período, né, glacial, e agora... E aí, com a evolução da Terra, a temperatura, esse gelo derreteu, mostrando o assoalho ali, nessa formação de lagos ali gigantescos. Beleza, meus amigos? Meus amigos, eu quero agradecer vocês hoje, né, pelas essas 2 aulas maravilhosas. E vou deixar aqui, né, qualquer dúvida que os senhores tenham, entre em contato comigo. Hoje tem 2 aulas maravilhosas para vocês. Acho que o tempo está chegando aí, acho que uns 20 minutos de aula, né? Então tivemos 2 aulas de 40 minutos de aula, né? Isso é equivalente praticamente a 2 aulas nossas. Na verdade, uma aula nossa, né? Que é uma aula nossa é 50 minutos. Qualquer dúvida que os senhores tenham, me encaminhem, por favor. Eu devo fazer a live ao vivo aí no YouTube. Eu estou verificando a estrutura para a gente fazer essa... Eu gostaria que vocês, né, participassem da aula e tal. Vou verificar isso tudo bacana para a gente socializar aí os comentários, tirando as dúvidas e tal. Tá bom? Um abraço para vocês. Bom final de semana. Tchau.